Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Meus irmãos, minhas irmãs, nos coloquemos diante de Deus para refletirmos a sua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito. Hipócritas, como está escrito: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderias receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou a sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós sabeis, fazeis muitas outras coisas como essa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, vemos no Evangelho de hoje que nós somos convidados a vivenciar a palavra de Deus, a vivenciar o ensinamento de Deus. E o Evangelho nos mostra claramente um conflito, um confronto entre Jesus e os mestres da lei. Os mestres da lei e os fariseus, eles percebem que Jesus
os seus discípulos comem sem lavar as mãos. É uma tradição muito forte e que era em benefício da vida, sem dúvida. Mas eles colocam e questionam Jesus porque consideram os seus discípulos impuros, porque tomam uma atitude impura de não lavar as mãos. Ao fazer isso, ele questiona o discipulado e questiona também a figura de Jesus. Os teus discípulos são assim, ora, o que Jesus mostra claramente? Que os fariseus e os mestres da lei se apegam aos costumes e às tradições. E os costumes e as tradições estão acima e são colocadas acima da palavra de Deus. Seguem mais as tradições, os costumes. E colocam os costumes e as tradições como se fossem divinos. O questionamento que Jesus faz é muito forte, dizendo: vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Olha, isso serve muito fortemente também para nós. O mandamento de Deus, amar a Deus, amar ao próximo, devem estar acima de todas as coisas. O praticar a justiça, a fraternidade e tantas outras coisas que decorrem deste mandamento. Mas muitas vezes nos apegamos a certas coisas e ficamos indiferentes àquilo que é essencial. E Jesus vai mais além, mais forte ainda. Vós trocais os mandamentos pelos costumes, dando o exemplo do Corban, o exemplo daquelas pessoas que deveriam cuidar dos pais e das mães, mas colocam no costume, numa tradição, e são abdicados disso. A palavra de Deus hoje nos questiona fortemente para seguirmos o essencial, o mandamento, a palavra de Deus. A palavra de Deus, o mandamento, não pode ser relativizado. Meus irmãos e minhas irmãs, fiquemos na graça e no amor de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tua palavra